Olá, pré-técnicos, tudo bem com vocês? Então, eu vou mandar para vocês o áudio que eu fiz com a correção das atividades para ficar mais fácil, né? Que semana passada eu acabei explicando só os exercícios, mas eu não postei para vocês porque vocês ainda não estavam com o módulo, mas agora vocês estão com o módulo, é só vocês ouvirem o áudio para fazer a correção, né? Para ver se está batendo aí com a correção que eu enviei para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre classe de palavras, né? Aí embaixo vocês vão ver no módulo de vocês que tem um linkzinho ali que vocês podem colocar lá no celular, no computador de vocês, que vai ter uma aula pelo YouTube também falando sobre as classes de palavras, tá? As classes de palavras, vocês com certeza vocês já conhecem, alguns vão dizer assim, eu lembro, outros vão dizer assim, não lembro ainda, Dedé, como é que são, mas eu vou dizer para vocês. Nós vamos estudar a classe de palavras, algumas delas, né? Eu coloquei, algumas não, na verdade eu coloquei todas aqui, que são 10 as classes de palavras. Como é que isso funciona? Cada palavra dentro dessa classe que você falar, ela vai receber um nome, né? Então esse nome pode ser substantivo, artigo, adjetivo, numeral, conjunção, preposição, e assim eu vou apresentando uma de cada vez para vocês. A primeira que eu coloquei aí, até a gente nunca começa, né, nessa ordem, nem sei por causa que eu coloquei nessa ordem, mas tudo bem. Eu vou começar pela número 2 para ficar melhor, para você poder entender as outras. Acho que é a número 2, depois eu vou para a número 1, tá? Ou eu vou falando todas elas numa sequência que vai ficar melhor para vocês compreenderem, mas eu vou falar de todas. Né? A primeira classe de palavras que a gente sempre vai trabalhar vai ser a chamada substantivo. O que é o substantivo, Dedé? Substantivo nada mais é do que tudo aquilo que recebe o nome. Tudo que você puder olhar e se você puder dar um nome para aquela palavra será um substantivo. Quer ver? Eu tô com isso daqui. Né? Isso aqui é um frasco de um desodorante, né? Esse frasco de desodorante, ele tem um nome, ele é frasco, né? Eu quero um frasco de desodorante, é um nome, né? O nome que é dado para ele, que esse aqui, por exemplo, é Rexona. O nome que é dado para ele também é um substantivo. Eu tenho esse objeto aqui na minha mão, tá? Que não é o meu, mas é outro. Esse objeto aqui, ele tem um nome. Qual é o nome desse objeto? Óculos. Então, óculos é um substantivo. Eu tenho esse objeto aqui na minha mão também. Esse objeto aqui, ele também tem nome. Ele é chamado de lápis, né? Então, tudo que eu posso olhar na face da terra e se eu puder dar um nome, ele vai ser chamado de substantivo. Eu estou com isso daqui na minha mão, acabou caindo, mas eu vou mostrar. Eu estou com isso daqui na minha mão, olha. Isso daqui, ele tem um nome, esse objeto tem um nome, ele é chamado de quê? De mouse. Então, mouse é um substantivo. Tudo que eu tenho, e se eu puder dar um nome, se receber um nome, vai ser chamado de substantivo. Nós temos o adjetivo. O que é um adjetivo, Dedé? Eu não lembro o que é o adjetivo. Adjetivo é uma qualidade, é um estado, é uma característica. Por exemplo, eu pego o mouse de novo e digo assim, mouse colorido. Colorido é o adjetivo que eu estou dando para o mouse. Óculos quadrado, a característica desse óculos aqui é ser quadrada. Tem os óculos que são redondos, tem óculos que são oval, né? Tem um formato oval. E aí a gente vai trazendo o quê? Características que é a mesma coisa de adjetivo. Então, toda vez que vocês leem substantivo, adjetivo, vocês vão saber que é uma característica, né? Substantivo é nome e adjetivo é uma característica, uma qualidade que é dada ao substantivo. Dedé, mas essa característica, ela pode ser só coisa boa? Não, pode ser também uma coisa ruim. Tipo assim, homem malvado. Malvado é a característica que foi dada a ele, né? Nós temos os artigos, que está lá embaixo, está na folha de baixo, mas eu já estou falando para vocês. Os artigos são pequenas palavras que eles vão acompanhar
o substantivo, vão acompanhar o nome para poder definir ou indefinir. Por exemplo, os artigos eles são divididos em dois tipos, definidos e indefinidos. Quais são os definidos? O a, os as. São os definidos por quê? Porque quando eu uso esses termos, o a, os as, é porque eu sei de quem eu estou falando, eu sei onde eu quero chegar. Eu digo assim, a casa é bonita. Agora eu quero uma casa bonita. Eu sei qual seria essa casa? Não, é uma casa qualquer. Então eu não consigo definir. Então esse uma, ele é indefinido. Quais são os indefinidos? Uma, uns, umas. E os definidos, o a, os as. Eu já coloquei ele embaixo, é só vocês seguirem. Nós temos também os chamados pronomes. O que é pronome? Pronome é uma palavra que vem para acompanhar um nome ou para substituir um nome, tá? Quando eu acompanho um nome, eu digo assim, esta casa é bonita. Esta que está acompanhando casa, ela é bonita. Então, esse esta é um pronome, né? Agora eu digo assim, disse-lhe a verdade. Esse lhe, L-H-E, está substituindo o nome de alguém. Disse a ele ou a ela a verdade. Convidei a para dançar. Convidei, hífenzinho, um tracinho, a. Convidei a para dançar. Esse a está substituindo o nome de alguém. Quando eu digo assim, nós vamos à escola. Esse nós está substituindo o nome de várias pessoas, né? Então, ali eu tenho um pronome que está substituindo o nome. Agora, o pronome que acompanha um nome. Aquele, aquela, esse, essa, né? Acompanham um nome. Então, são chamados de pronomes também, tá? Nós temos os verbos, né? Que aí foi o primeiro lá, mas eu não sei por causa que eu botei essa ordem, mas está ali o verbos, na verdade. Nós temos 3 tipos de modos. O modo indicativo, guarda isso na memória. Modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo do verbo é aquele que dá certeza do que está falando. É tipo assim, eu digo assim, eu vou à festa. O vou é o do verbo ir. Eu vou à festa, eu estou afirmando que eu vou fazer. Eu canto bem, eu estou dizendo que eu canto bem, eu estou afirmando. Então, todo verbo que tem uma afirmação, tem uma certeza daquilo que ele está falando, esse verbo está no modo indicativo. Agora, o modo subjuntivo é um modo duvidoso. Olha, se eu fosse à festa, quando eu for à festa, talvez eu vá à festa. É um modo duvidoso, né? Por isso ele é chamado de modo imperativo, indicativo e o modo subjuntivo, gente, desculpa. O modo subjuntivo, que é o modo duvidoso. O modo indicativo é o modo certo, é o modo que eu tenho certeza. E o imperativo é aquele que dá uma ordem. Vá à festa, fique em casa, varra a casa. É o modo imperativo, né? Então, são os 3 tipos de modo de verbo que nós vamos ter. E nós vamos ter no verbo o presente, o pretérito e o futuro. O presente é o hoje, é o agora. O pretérito é sempre passado, tá? E o futuro é aquilo que ainda vai acontecer. E a gente vai depois, né, destrinchando esses tipos de verbos, só para vocês terem o conhecimento e saber como que funciona um, como que funciona o outro, a sua conjugação, né? E aí a gente vai apresentando isso para vocês aos pouquinhos. Nós temos os advérbios também, que são pequenas palavras que vão indicar tempo, tipo assim, hoje, daqui a pouco, lugar, aqui, ali, lá na casa da vovó. Olha só, uma frase grande que indica lugar. Né? Nós vamos ter afirmação, sim, certamente. Nós vamos ter modo, bem, mal, né? Devagar, depressa, calmamente. Isso é modo. Intensidade é muito, pouco, demais. Nós vamos ter as preposições, né? Que são várias, né? De, a, ante, para, perante, por. Né? Então a gente tem vários tipos de preposições aí.
Nós temos as conjunções, que são pequenas palavras que ligam uma frase a outra, ligam uma oração a outra. Toda vez que eu falo em oração, tá? Toda vez que eu falar em oração, é porque ela vai ter um verbo no meio dela. Oração tem verbo, tá? A frase não necessariamente precisa ter, mas toda vez que a gente fala oração tem. Então, para unir duas orações, eu preciso de conjunção. Quais são essas conjunções? O e, o mais, o porém, o se, o como, o porquê, o pois. São várias as conjunções que a gente tem. Nós temos as interjeições, que a interjeição é o quê? É uma palavra que indica espanto, susto, alegria, né? Ele indica emoção, né? Ai, psh, ei, oi, ei. Isso tudo é interjeição. E os numerais são as palavras que indicam números, né? Nós temos, aí nós encerramos as classes de palavras. A gente tem aí, que eu coloquei no módulo de vocês, as classes de palavras variáveis e as classes de palavras invariáveis. As variáveis são aquelas que podem ir para o plural, podem mudar, né? Podem sair do singular e para o plural, para o masculino, para o feminino. Quais são elas? O substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral e o verbo. E as invariáveis é que elas não mudam hora nenhuma, elas só podem permanecer daquela maneira, elas não variam. Quais são? A interjeição, o advérbio, a preposição e a conjunção, tá? E aí, logo abaixo, vocês têm o exercício, tá? Vocês têm o exercício, que eu vou ler um pouco o exercício com vocês e vou parar neles, para na próxima semana eu mando a correção deles, ou faço ainda hoje, dando tempo, né? E a gente começa com uma outra matéria. A questão número 1 diz assim: as expressões em negrito correspondem a um adjetivo, exceto em, aí vocês vão ter que lembrar o que é um adjetivo. Então, quais dessas expressões que estão em negrito representam um adjetivo? A número 2 está assim: assinale um item que só contenha preposições. Se não tiver todas aí, né, vocês vão pesquisar na internet, porque aluno é um pesquisador, para saber quais são as preposições. A número 3 está assim: assinale a alternativa correta sobre a classificação dessas palavras. Eu coloquei as palavras que a gente precisa ver em negrito e coloquei na frente. Essa palavra que está em negrito, nem é uma interjeição? A letra B, essa é um artigo, e assim vai. Cuidado para a gente não fazer a confusão, que eu olhei ali, mas vou lembrar vocês, desculpa, que para a gente poder diferenciar artigo e numeral. O artigo sempre acompanha um nome, sempre acompanha um substantivo, e o numeral ele vai indicar sempre número. Comprei uma boneca. Eu tenho 2 filhas, mas eu comprei uma boneca. Esse uma boneca, será que ele é um numeral, indica um número, ou ele está indefinido, né? Não consigo definir o que é. Né? Então, essas coisas a gente precisa prestar bastante atenção nos detalhes. A número 4, eu quero que vocês grifem as conjunções. Dá uma olhadinha lá e, se tiver dúvida, volta lá no conteúdo lá em cima. Eu acho que tem... não é no modo de vocês não. Podem pesquisar na internet quais são as conjunções. Vocês vão pesquisar e vocês vão reconhecer, em cada uma delas tem uma conjunção e vocês precisam reconhecer essa conjunção. A número 5, eu quero que vocês sublinhem a interjeição relacionando as emoções do quadro abaixo. Nossa, como ela samba! Esse nossa indica o quê? Circula a conjunção, tá? Circula a conjunção e diz na frente o que essa conjunção é uma palavra só, tá? Não é um montoeiro de palavras junto, igual o advérbio tem, não. Tá bom? Então, esse é o nosso exercício, essa é a nossa matéria. Façam a atividade, que antes do final da aula eu vou postar para vocês o gabarito para ver se vocês acertaram. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Um beijo, fica com Deus.